Olá, amados, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Mais uma quarta-feira, mais um momento de oração nos lares, e nesse momento quero orar com você para que venhamos a começar o nosso momento aqui pedindo a Deus que nos ajude a aprender mais da sua palavra e que nos ajude também a intercedermos uns pelos outros. Eu peço agora para você, mais uma vez, que se você quiser deixar seu pedido de oração, faça isso no chat, que está aí, tanto no YouTube como no Facebook. Você coloca no chat dizendo o seu pedido e estaremos como igreja orando por você. Vamos orar nesse momento e que Deus esteja abençoando esse encontro nosso. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, ó Pai, por Ti, porque nessa quarta-feira o Senhor nos dá, ó Pai, a condição de estarmos diante do Senhor, nos encontrando aqui, ó Pai, via internet, Senhor, via, ó Pai, tecnologia. Estamos juntos aqui orando, ó Pai, juntos podemos, Senhor, desfrutar da Tua presença e também, Senhor, mesmo distantes, também juntos com nossos irmãos em comunhão. Te pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Também te pedimos que venhamos a interceder por nossos irmãos, que venhamos a orar juntos nos nossos lares e que possamos assim, ó Pai, obter, Senhor, respostas Tuas, ó Pai. Nem sempre as respostas serão aquilo que queremos, ó Pai. Muitas vezes o Senhor estará dando respostas que nós não queremos, mas o melhor é a Tua vontade, o melhor é aquilo que o Senhor tem a nos dizer em oração. Portanto, Senhor, vamos conversar contigo. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Fala aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos nesse momento. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, vamos, propriamente dito, começar nossas orações nos lares. Convido você para, nesse momento, orar na sua casa, junto com seus familiares. Se você estiver sozinho, também se coloque em oração, porque nesse momento muitos estão orando juntos. Eu tenho certeza que quando os justos oram, Deus também está nos ouvindo. Com certeza Ele estará nos respondendo. Então vamos orar nesse instante.
Amém, amados. Vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens e hoje vamos ver mais um pequeno livro, porém importante. Hoje iremos falar sobre o livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, um profeta que não é alguém muito conhecido no Antigo Testamento. Na verdade, não se tem nada a respeito do profeta a não ser o seu próprio livro. Muitos muitos estudiosos têm um pensamento de que se não há nada que se fale de Abacuque no Antigo Testamento, então provavelmente Abacuque não seja um personagem real. Mas isso é um equívoco. Abacuque existiu sim, e nós vemos isso porque muitas das coisas que é relatado no seu livro tem muito a ver com o tempo em que o reino de Judá estava vivendo. Abacuque é um profeta, portanto, que não é conhecido pelo fato de não ter sido citado na Bíblia, mas o próprio nome dele, que significa abraço, é algo que traz um significado em relação a justamente esse abraço que Deus dá em um momento difícil em que o reino de Judá estava vivendo. Nós vamos entender isso logo mais. Mas Abacuque ele viveu provavelmente no final do século 7 a.C. Havia nesse século, no finalzinho do século 7, antes da vinda de Jesus Cristo, havia uma situação, digamos, internacional complicada. O momento era um momento de conquistas, um momento onde a Babilônia estava conquistando praticamente aquele mundo antigo. A Síria e o Egito já haviam caído, já haviam sido conquistados pelo Império Babilônico, e agora já estava próxima aí a tomada do reino de Judá também pela Babilônia. E foi nesse período então de 609 a 597 a.C. que provavelmente o livro de Abacuque foi escrito, no momento em que a Babilônia estava prestes a também conquistar a Judéia, o reino do sul. Então, sobre ele, o que podemos deduzir, sobre o livro, sobre Abacuque, o que podemos deduzir é que o livro foi escrito nesse momento por uma pessoa que estava vivendo esse momento, que estava naquela região, e que não só isso, mas era alguém que era conhecedor da lei de Deus, conhecedor dos costumes judeus, conhecedor da política e da economia que estava sendo vivenciada naquela época. Abacuque provavelmente então seria alguém ligado ao templo, ligado à liturgia do templo. Nós entendemos aqui pelo capítulo 3, versículo 19 de Abacuque, no final desse versículo 19, na parte final dele, vai dizer assim, depois que é falado algumas coisas, no finalzinho diz: para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Provavelmente esse salmo, porque o terceiro capítulo de Abacuque é um salmo, é uma canção. Abacuque, então, nós percebemos que ele é um líder de adoração no templo, no templo ali de Judá, então, no templo de Jerusalém. Então, provavelmente, Abacuque era alguém ligado ao culto, ligado à adoração no templo, um levita ligado à música, principalmente essa parte de adoração. Então, nós entendemos que Abacuque é este personagem real e que viveu e passou essa crise que estava acontecendo ali dentro do reino de Judá. Também eu gostaria aqui de acrescentar algo interessante para sabermos, é que o povo estava passando por uma situação interna também. O rei Josias, um bom rei na verdade, havia feito uma reforma espiritual no reino de Judá. Na verdade, o povo vinha então de um rei, aonde esse rei Josias ele havia voltado os costumes de adoração a Deus. O povo estava agora adorando corretamente a Deus. Os rituais eram feitos no templo de uma forma
do qual agradava a Deus. Então, Josias tinha feito toda essa questão de reforma religiosa em Judá, mas nesse momento que Abacuque então escreve seu livro, nesse momento o povo tinha se afastado. Então toda a reforma religiosa não estava sendo vivida pelo povo de Judá, pelos judeus mais uma vez, né? E agora aquela sentença que já havia sido dita por alguns outros profetas, né? De que a Babilônia iria levar cativo o reino de Judá, estava prestes a acontecer. É nesse contexto então que Abacuque escreve o seu livro. Portanto, o conteúdo do livro de Abacuque vai então falar sobre isso, né? Abacuque possui 3 capítulos, não é? Um livro pequeno que dá para ser lido rapidamente, com certeza, e é um livro importantíssimo, principalmente em relação ao seu conteúdo, em relação ao Novo Testamento. E você pode ficar espantado, mas por que Abacuque é importante para o Novo Testamento? É simples, porque é em Abacuque que nós vemos o conceito de fé bem forte. Na verdade, um texto que foi utilizado pelos apóstolos, né? Utilizado pelo apóstolo Paulo, né? E também pelos outros apóstolos também, poderíamos dizer assim, né? Pelas cartas, e principalmente as cartas paulinas e por Paulo, nós percebemos aqui no capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, que nós vemos aquela afirmação que o justo viverá pela fé. Se você puder acompanhar aí e ler junto comigo, acompanhando, você vai perceber essa afirmação em Abacuque 2, no versículo 4. Diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Então, essa afirmação ela é encontrada no Novo Testamento, não é? E quando nós percebemos que, na verdade, vem do profeta Abacuque essa afirmação de que o justo viverá pela fé. E é justamente pegando esse ponto aí, fé, é isso que o livro trata. É disso que o livro de Abacuque vem nos falar, da fé. Mas não apenas a fé no sentido como nós encontramos em Hebreus, explicando sobre ela, mas a fé em crise, não é? A fé justamente sendo falada, mas vivenciada em meio à crise. Nós já vimos que o povo estava sim passando por crises. Externamente, a Babilônia estava tomando conta de todos os povos, né? Estavam vencendo e subjugando vários povos. E dentro da própria Judá, né? Dentro do próprio reino de Judá, havia uma apostasia, né? Estavam esquecendo da adoração a Deus, estavam esquecendo do verdadeiro Deus, o Deus de Judá, Deus de Israel. Então, havia crise dentro do reinado e havia crise fora, com a Babilônia tomando conta de todos os povos, inclusive povos fortes, né? Povos que eram, numa época, que eram invencíveis. A Babilônia conseguiu vencer, que era os assírios e o Egito. Então, no meio dessa crise, o livro fala da fé em meio à crise, ou poderíamos dizer a crise da fé. E por que então dizer que o tema do livro de Abacuque é a crise da fé? Ora, nós percebemos isso a partir do capítulo 1 de Abacuque. Então, eu quero aqui, rapidamente, como eu tenho feito nos outros livros, eu quero aqui apenas fazer um panorama para você entender o que eu quero dizer. Nós começamos, por exemplo, vamos dividir aqui em cinco títulos, não é? O livro de Abacuque são 3 capítulos, mas vamos dividir aqui em cinco títulos para poder você entender que crise é essa. Então, começamos então com o questionamento de Abacuque, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4. Então, o versículo 1 a 4 você vai ler e vai ter questionamento de Abacuque. Abacuque questiona, porque Abacuque crê. Abacuque é um levita, crê no Deus Altíssimo. Abacuque vem de uma geração, não é, como eu já falei, da reforma de Josias, em que conhece a história do povo de Israel, que sabe quem libertou esse povo, que sabe que esse povo havia conquistado e por intermédio de Deus, e que Deus era fiel a esse povo. Então, agora Abacuque se questiona violência, não é?
e pede a Deus respostas. Então, do capítulo 1, versículo de 1 a 4, vai falar sobre esse questionamento de Abacuque. Mas no versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 11, ainda no capítulo 1, versículo 5 ao 11, nós vamos ver a resposta de Deus. Mas essa resposta de Deus é uma resposta ainda não muito profunda. Deus responde a Abacuque. E o que é, como Abacuque se comporta com essa resposta de Deus, nós vamos ver então a partir do versículo 12 do capítulo 1. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2, nós vamos ver a crise do profeta Abacuque. Sim, o profeta Abacuque tem uma crise de fé. E isso, nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Essa crise de fé, ela acontece realmente. Essa crise de fé acontece não só com Abacuque, mas acontece com todos nós, porque nós temos fé, mas muitas vezes a nossa fé, ela encontra algumas questões, né, algumas situações em que nós então ficamos a dizer, mas cadê o Senhor? Por que o Senhor não responde? E tudo vem à tona então no sentido de acharmos que muitas vezes a culpa é de Deus ou a culpa são dos outros. Enfim, há uma crise de fé e Abacuque enfrenta essa crise de fé, e nós vamos ver essa crise no versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Mas aí Deus, com sua misericórdia, responde mais uma vez a Abacuque, que começa no capítulo 2, versículo 2 até o 20, tá? Até o final do capítulo 2. Então, a partir do versículo 2 até o versículo 20 do capítulo 2, nós vamos ver a segunda resposta de Deus. E aí essa resposta de Deus, ela é bem mais ampla, ela é bem mais profunda. E Deus então fala com Abacuque, responde a Abacuque de uma forma maior, mais profunda, para que o seu servo entenda o que está acontecendo com a nação de Judá. Então, nós temos então o capítulo 3, e o capítulo 3, todos os versículos do 1 até o 19, vai tratar do Salmo de Abacuque. O Salmo de Abacuque nada mais é do que uma canção que Abacuque faz, e na verdade essa canção expressa o entendimento que ele tem em relação agora à sua fé, em relação ao que está acontecendo com o seu país, o que está acontecendo com a sua nação. Então, o que está acontecendo com a sua nação é respondida então pelo profeta através de um salmo. Por ele ser levita, provavelmente, então ele escreve uma canção, e aí nós temos alguns versículos belos que vamos daqui a pouco ler, aquele que é muito, muito conhecido de todos nós. Mas, amados, é muito interessante esse livro de Abacuque, porque ele nos dá algumas ênfases. Eu quero falar com vocês sobre isso. As ênfases que o livro de Abacuque nos traz. Por exemplo, por que o profeta vive em essa crise de fé? Abacuque vai justamente falar sobre a justiça e a bondade de Deus em meio ao mal e o sofrimento. E isso é uma grande questão que até nos dias de hoje vem sempre nos atingir, e isso dá crise de fé, com certeza. Ora, se Deus é bom, se Deus é justiça, por que existe mal na terra? Por que existe sofrimento na terra? Por que existe dor na terra? E isso, o próprio livro do Antigo Testamento, chamado Abacuque, tão pequeno, já nos responde. Por isso que é bom nós lermos a Bíblia, né? Nós percebermos que Deus já nos dá certas respostas. Ora, é justamente o livro de Abacuque que vai nos responder. Deus é bondoso e poderoso, apesar do mal e apesar da injustiça no mundo. A dor, o sofrimento, o mal, ele não tem a ver com a questão de que Deus seja bom, que Deus é justiça. Não, Deus é justo, Deus é bom sim. Mas o mal existe, a dor existe, porque há um princípio para isso tudo, não é? Desde o Jardim do Éden, quando o homem peca, desde a queda do homem, desde algo que o próprio Satanás, não é? Também, que era um anjo de luz, também quis ser igual a Deus, e por isso é o primeiro que peca, né? dentro desse universo criado de Deus, e logo depois o homem
o homem e a mulher também vai se afastar de Deus. Ora, o mal nasce aí, o mal nasce do distanciamento entre Deus e o homem, entre a criatura e o Criador. Então, na verdade, essa questão da crise da fé, quando nós vemos que o mal está nesse mundo, vemos que a dor está nesse mundo, vemos que o sofrimento está nesse mundo, e aí nos perguntando, mas se Deus existisse, então Deus iria intervir. Se Deus é bom, Deus não deixaria que isso acontecesse. Se Deus é justo, Deus não deixaria injustiças acontecerem. Mas a questão não é Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Mas uma coisa é certa, esse mal existe porque nós trouxemos esse mal para esse mundo. Infelizmente nós pecamos. Adão e Eva pecou e a sua descendência, então, por consequente, peca também até hoje, que somos nós. Portanto, esse mal está aqui porque existe, porque nós trouxemos. Ora, o próprio mal original, que é ali, não é, em Satanás mesmo, ele desobedeceu a Deus, né? Ele desobedeceu a Deus, ele quis se rebelar contra Deus. A rebelião traz o mal. Então, esse mal existe por rebeldia, pura rebeldia contra ao Deus que é bom, que é justo, que é poderoso. Mas a pergunta ainda está no ar. Mas Deus não pode intervir? Sim, pode não. Ele interviu. Ele pode, mas já fez isso. A intervenção de Deus se chama plano redentivo. A redenção de Deus, ou seja, Deus tem um plano de redimir esta terra, de redimir o homem, salvar o ser humano. E ele está fazendo isso, e esta história está acontecendo porque Jesus Cristo já encarnou, a segunda pessoa da Trindade veio ao mundo, encarnou, se tornou homem, morreu por nós, redimiu nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, essa história da redenção que acontece ainda, porque Jesus ainda virá na segunda vez, essa história da redenção é justamente nessa história onde nós vemos o poder de Deus agindo nesse mundo. Portanto, apesar desse mal, apesar da injustiça, Deus ele é soberano, ele é misericordioso e ele está no controle de tudo, mesmo havendo mal, mesmo havendo injustiça. E, mais uma vez, voltando para o livro Abacuque, é nisso que Deus dá a resposta para Abacuque e que Abacuque, então, no capítulo 3, escreve o salmo que nós conhecemos. E dentro do último capítulo de Abacuque, dentro dos salmos, dentro da música que Abacuque escreve, os 3 últimos versículos são aqueles que são realmente palavras mais bonitas que nós encontramos na Bíblia, né? Claro que a Bíblia tem outros e outros versículos lindos também, mas esse em especial nos traz algo motivador, algo de esperança. Então quero ler com vocês versículos 17, 18 e 19 do capítulo 3, que vai dizer assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Que maravilha é esse texto, não é? Esse texto que fala ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira ou azeitonas, como algumas traduções, né? Enfim, irmãos, nós nos alegraremos no Senhor. Por quê? Porque Ele sempre será fiel a nós, Ele sempre será misericordioso. Portanto, eu quero aqui concluir com vocês dizendo algo para você. Não coloque a culpa nas pessoas, não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa em ninguém em relação às coisas ruins que acontecem no mundo, mas a culpa está no pecado que nós mesmos cometemos e que vem desde a origem do homem
esse pecado. Isso sim, é necessário que esse pecado seja destruído, esse pecado seja aniquilado. Ora, o próprio Jesus Cristo, quando nos dá salvação e nos dá também o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, já começamos então a viver uma novidade de vida. Já começamos então a viver uma novidade de que nós não precisamos de viver pecando, nesse pecado, né? Vivendo em pecado, mas podemos ser libertos pelo sangue do Cordeiro. As coisas ruins acontecem e acontecem por isso, pela origem do pecado no mundo. Não é culpa de pessoas, nem por sinal culpa de Deus, mas a culpa do próprio pecado do homem. Portanto, nós mesmos somos também pecadores e nós também temos culpa do mal que acontece nessa terra. Olhemos para nós mesmos, nossos erros, nossos dilemas. Verifique sua fé e saiba que Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide, e mesmo que não haja bois no curral, não haja, enfim, nada que venhamos a olhar e perceber que Deus está ali, o mal esteja pairando, saiba de uma coisa: Deus está ali sim, Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam e Ele continua conosco, Ele está conosco, Ele não vai nos deixar. É isso que o livro de Abacuque nos ensina. E eu convoco você, eu te desafio para você ler o livro de Abacuque, 3 capítulos. Mas até a próxima quarta-feira tenho certeza que você dará conta de ler e de aprender ainda mais. O que eu fiz aqui é apenas um panorama, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais para você quando você ler esse livro. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar te ensinando nesses momentos de quarta-feira, quando estamos lendo ou falando sobre esses pequenos livros mais importantes. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus esteja fortalecendo a sua fé e que em meio à crise na sua fé, você seja fortalecido, sabendo que Deus está com você e que está firme nos planos que Ele tem para você e para esse mundo. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, ó Pai, por mais um momento de estarmos aprendendo da Tua Palavra e de podermos aqui, Senhor, explaná-la, podermos aqui uns aos outros, ó Pai, ajudar. E eu te peço, Senhor, por essa crise de fé que muitas vezes passamos, ó Pai, por esses momentos difíceis, momentos em que sabemos que muitas vezes passamos porque foi provocado por nós mesmos. Às vezes não foi provocado por nós, mas o próprio pecado, ó Pai, que está em meio aos homens, provoca essas questões ruins. Portanto, Pai, eu te peço que o Senhor possa estar conosco nesses momentos difíceis. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, ó Pai, do coronavírus, que tantas pessoas padecem, eu te peço, ó Pai, que o Senhor sustente teus servos, sustente a cada um de nós. Que o Senhor dê graça, dê misericórdia a cada um e que possamos passar por tudo isso, mas sabendo que o Senhor sempre será fiel, que a nossa fé está sustentada no Senhor. Mesmo que nós não venhamos a ver nada, mas o Senhor está conosco e a nossa fé está firmada em Ti. Obrigado mais uma vez, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira com mais um pequeno livro, mas importante. Que Deus te abençoe e até lá.